Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e a Câmara dos Deputados aprovou o texto da reforma tributária que teve somente o PL orientando o voto contra. Mesmo assim, 20 deputados do partido de Bolsonaro votaram a favor. O Novo liberou bancada de 3 deputados e todos os outros partidos orientaram o voto a favor, mas teve 3 deputados do PSOL que se abstiveram da votação ali, e eles estão sendo cobrados, criticados, atacados nas redes sociais, estão explicando os motivos. Eu quero trazer para vocês, falarei também aqui, da distribuição de emendas que teve ali, em que os partidos da oposição e do Centrão foram muito mais contemplados do que os partidos que fazem parte da base do governo. Trarei também ali o Boulos, explicando por que a reforma foi importante. Enfim, vamos falar sobre ela aqui nesse vídeo, também mostrar que Bolsonaro foi o grande derrotado na aprovação dessa PEC lá da reforma tributária. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. A gente está quase alcançando 172 mil inscritos e a sua inscrição pode ser muito importante para isso, assim também como a ativação do sininho. Se você deixar o like se gostar do vídeo ou dislike se não gostar, isso também é importante. Deixa aqui o seu comentário, espalhe esse vídeo para que mais pessoas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então a PEC 45 da reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, onde deve ser votada somente em agosto, após o recesso parlamentar. Foram 382 votos a favor e apenas 118 votos contra, além de 3 abstenções. Nos votos a favor, algumas surpresas. Por exemplo, o Republicanos deu 36 votos a favor dos 39 deputados que estavam lá presentes na reunião, no plenário. Ou seja, 92,3% da bancada votaram favoravelmente a essa proposta do governo Lula. Lembrando que o Republicanos é o partido de quem? Damares Alves, Mourão e Tarcísio, que, como falei aqui ontem, disse concordar com 95% do texto enviado e foi na reunião do PL, tentou convencer Bolsonaro, líderes do Partido Liberal, acabou sendo vaiado, teve que sair escoltado de lá. Eu já falei sobre isso aqui no outro vídeo, inclusive já estão dizendo que o Tarcísio é o novo Dória. Foi eleito graças a Bolsonaro, e depois, no caso do Dória, passou a ser fritado, até, enfim, o Dória saiu do governo de São Paulo, nem candidato à reeleição foi, podia ter sido, inclusive, no sentido de tinha o direito disso, não foi, quis a presidência, mas também não conseguiu crescer nas pesquisas, inclusive se afastou aí, da política, pelo menos até esse momento, o que no caso aí é uma boa notícia, para nós todos, Agora o Tarcísio, com esse movimento ali, começa a levantar as suspeitas daqueles mais extremistas, mais radicais, que começam a ver nele alguém querendo, enfim, liderar a direita, e aí tem gente que fala que ele não tem esse direito de liderar a direita, realmente tirar o fogo no parquinho. O PL deu 20 votos a favor da reforma, e eu duvido que o Valdemar vai punir os deputados que votaram a favor dela, lembrando que já tem indicado do PL no DENIT, ou seja, já existe um pezinho do PL no governo. Claro que o PL não vai passar a fazer parte da base, defender o governo, não, mas tem aqueles que estão aí mais simpáticos ao governo, querem cargos e aí já começam a votar aqui junto em algumas matérias. E alguns votos a favor também chamaram a atenção. União Brasil votou em peso a favor, alguns ali votaram contra, e dentre os que votaram a favor, 2 nomes chamam a atenção: Rosângela Moro, a esposa do ex-juiz e senador Sérgio, e o Kim Kataguiri, do MBL, todos sabem que é liberal. O partido União Brasil tem 3 ministérios, mas eles têm, esses 2 aqui em específico, e outros também, têm tido uma postura de oposição ao governo, não apenas na Câmara, mas também nas redes sociais. Porém, lá na reforma tributária votaram aí a favor. E chama atenção também aqui as abstenções. Elas foram 3 e todas as 3 de deputados do PSOL, que faz parte da base do governo. Uma delas aqui é a Sâmbia Bonfim, a outra é a Fernanda Melchiona e o Glauber Braga. O Glauber postou o seguinte: Federação dos Bancos, Fiesp, Kim Kataguiri, Rosângela Moro, Bancada do Agronegócio, Bancada Fundamentalista, incluindo, diz ele aqui, quase todo o Republicanos, Partido da Universal, é bom lembrar, Amoedo, Lira, Cláudio Castro, Zema. Tenho que ficar ao lado deles elogiando a reforma tributária? Colocou reforma entre aspas. Vou não. Então ele preferiu se abster e disse mais: a PEC 45 foi aprovada com folga.
teve 382 votos. Pela primeira vez desde que exerce o mandato, voto abstenção. Posição que também foi das companheiras Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim. O texto final foi disponibilizado, vejam bem, às 19h58 e aprovado poucas horas depois. Continuou dizendo, aproximadamente 100 páginas. Dialoguei bastante com diversas forças políticas, em especial com aquelas que compõem o conselho do nosso mandato. Um posicionamento que pede atenção. A posição contrária da extrema-direita está recheada de hipocrisia. Sim, porque o PL ficou contra. Então ele está explicando aqui que ele, votando pela abstenção, não está junto com a extrema-direita. Assim como também, diz ele, do principal articulador dessa aprovação, Arthur Lira. O voto abstenção teve como objetivo alertar sem confundir-se com nenhum dos setores da direita, que tem tipo meme já circulando aí, atacando os três, como se eles já estivessem fazendo parte do PL, enfim, eles estão sendo bastante atacados. A Fernanda chegou a discursar na Câmara dos Deputados e cobrou que na reforma tivesse também a cobrança do imposto sobre lucros e dividendos e também sobre as grandes fortunas, o que eu, particularmente, concordo bastante com ela. Infelizmente não aconteceu isso. E será que teremos que esperar mais 30 anos, para uma nova reforma tributária que possa incluir lucro e dividendo, por exemplo, que é tributado praticamente no mundo inteiro, é só o Brasil e Estônia, e parece que tem mais um outro país aí que não cobra. Então não seria a hora de incluir isso também? Uma discussão, eu já vi muitos liberais dizendo que, olha, realmente, vamos aqui aceitar porque não dá mais para ficar contra isso, mas nessa reforma, infelizmente, ela não foi incluída. Grandes fortunas também, o que eu particularmente lamento que não tenha acontecido nesse momento. A Sâmia Bonfim postou e se justificou. Inclui na Constituição Federal isenção tributária para empresas ligadas a igrejas, agrotóxicos, maquinário e importação do agro, cria alíquotas diferenciadas para bancos, enfraquece a Seguridade Social. A isenção da cesta básica e o cashback, que muita gente está elogiando, realmente é algo interessante, vamos reconhecer. Diz ela, só sairão numa lei complementar, eis a justificativa. Aqui está o problema, porque esse negócio coloca dependendo de lei complementar, o que nunca acontece quando é para beneficiar o povo. Vamos ver se dessa vez a lei complementar vai sair, porque senão vai ser só mais uma coisinha interessante que não vai para frente, porque falta regulamentação. Já Boulos, também do PSOL, votou a favor e explicou. 9 melhorias da reforma tributária. Dono de jatinho, iate, helicóptero e jet ski vai pagar IPVA, igual os donos de Celtinha, que fala do seu carro lá. Isso aqui eu acho bom, e defendi isso aqui sempre, e continuo achando que isso aqui agora é algo importante que foi incluído, então um ponto positivo. Continua ele, imposto zero para produtos da cesta básica, mas como diz a Sâmia, vai depender de uma lei complementar. Diz mais aqui, fim das isenções fiscais para multinacionais bilionárias, vamos ver se vai sair realmente. Devolução do imposto pago, cashback para a população mais pobre, voltando à Sâmia, diz que precisa de uma lei complementar. Diz aqui mais, redução de imposto para medicamentos, educação e transporte público, menos burocracia para micro e pequenas empresas, com a unificação de 5 impostos em um, o chamado IVA, um apelo já antigo também, que até que enfim saiu. Redução do imposto para produtos destinados a pessoas com deficiência, redução do imposto para absorventes e produtos relacionados à dignidade menstrual e, por fim, mais transparência. O imposto que você paga será detalhado na nota fiscal. Então, longe do ideal do que precisamos, é alguma coisa que avança em alguns aspectos e tem pontos aqui importantes. Vai ficar faltando talvez micro-reformas, serão feitas aí, será que serão ao longo do tempo? Por exemplo, nessa que pode vir a incluir a cobrança sobre lucros e dividendos. Então vamos ver se isso vai acontecer. Agora, tirando a questão econômica, se ela é totalmente boa, se ela é muito ruim, se ela é ideal ou não, o fato é, do ponto de vista político, o grande derrotado disso tudo foi Bolsonaro. Ele e os filhos passaram os últimos dias criticando a reforma. Ele chegou a dizer na reunião lá que queria que a votação fosse adiada para ganhar mais tempo e não sei o que mais, junto com a cúpula do PL. Ele interrompeu o Tarcísio quando este tentava convencer os outros da importância da aprovação da reforma. Então ela não foi adiada como o Bolsonaro queria, foi votada e foi aprovada. Então com certeza, se tem um grande derrotado nessa aprovação da reforma foi Bolsonaro, que acumula aí mais uma derrota, não vive aí um bom momento o ex-presidente. E quem se deu bem nela então? Vamos começar aqui pelo Haddad. Independente se você gosta da reforma, isso aqui é um ponto positivo para ele.
né, que foi bastante elogiado na condução da discussão. Enfim, o Tarcísio também se saiu muito bem, porque, né, foi pessoalmente a Brasília, né, serviu como interlocutor na direita que queria reforma, e o Arthur Lira, que articulou na Câmara e mesmo sob pressão de alguns, construiu um ambiente para que ela pudesse ser votada e aprovada, porque se ele soubesse que não teria os votos necessários, ele teria segurado e adiado, dizendo que precisaria discutir mais. Mas quando ele sentiu que tinha maioria, levou para o plenário e ela foi aprovada. O Lula chegou a dizer: reforma tributária não é a que eu e a Haddad desejamos, mas tudo bem. Assim, para os mais emocionados, que acham que essa reforma vai transformar o Brasil, tudo bem, eu reconheço que ela tem pontos importantes, mas lembrem-se, Tarcísio concorda com ela 95%, e é um liberal. Kim Kataguiri e Rosângela Moro votaram a favor, como eu disse, e ela só foi para frente porque o Lira decidiu abraçá-la. De todo jeito, né, como eu disse, não é a ideal, longe disso, mas eu não consigo perceber retrocesso, né, como eu percebo, por exemplo, no arcabouço fiscal. O arcabouço, eu acho que tem pontos ali que são ruins, e mesmo assim, né, foi aprovada, e o Senado até melhorou um pouco. Vamos reconhecer que o Senado conseguiu fazer algumas mudanças para melhor, agora falta a Câmara, né, aprovar ali, né, e aí levar para a sanção do presidente. E sobre a distribuição de emendas, nessa hora parece que é mais vantajoso ser da oposição, que foi divulgado aqui pelo Poder 360, que no dia 4 de julho, já na articulação para aprovação, o PP recebeu 281 milhões de reais, o PL 144 milhões, PSDB 53. Pegando aqui 3 partidos que são da oposição. Agora vamos pegar partidos da base. O PT, 8 milhões e 40 aqui, 8,4 milhões de reais. Vou falar de novo. O PP, mais de 280 milhões. O PDT, 5 milhões. O PSB, 3 milhões, a Rede 2, o Avante 1, o PSOL, menos de 1 milhão em emendas, e repito, o PP, mais de 280 milhões, e o PL, 144 milhões. Aí é o que eu falo, né? Parece que ser da oposição nesses momentos aqui, né, é mais vantagem do que ser da base do governo. Pessoal, então é isso, deixa aqui embaixo o que vocês acharam, se puder, compartilhe, espalhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nesse espaço nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!